de outras, não sei se você chegou a assistir a gravação. Não, é a primeira. Inclusive, a de semana passada, da Renata. Gente, a Camila perdeu, né? Foi uma masterclass muito boa, que falou sobre... É aquela que de uma convidada. Eu compartilhei a gravação no grupo, mas eu vi que você entrou no grupo agora. Até achei que você já estava no grupo. Então, depois eu compartilho a gravação com você. Fala sobre os arquétipos, sobre capital visual como um todo. Muito boa, tá? Vale a pena. Bom, então, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass de direção mensal de novembro. Então, tanto para quem está aqui presente, quanto quem vai assistir essa Masterclass depois. Lembrando que a nossa Masterclass, nós temos sempre 2 Masterclass no mês. Uma de planejamento mensal, né, do próximo mês, que eu faço com vocês, que é de direção mensal. E uma de algum tema, tá? Que é a de conteúdo mesmo, então, que a gente chama de insight. Então, essa é a Masterclass de direção mensal. Sempre procuro fazer ali mais próximo do dia 20, mas tem meses que tumultua, que não dá para fazer com tanta antecedência. Meu objetivo nessa Masterclass de direção mensal é sempre fazer com vocês o planejamento, para que depois vocês possam fazer o de vocês. Por isso que eu gosto de fazer com antecedência, tá? Bom, então vamos lá. Hoje não tem tela para compartilhar, mas eu vou só dividir aqui, que eu estou com uma tela só, só para eu olhar aqui o meu material. Pessoal, primeira coisa, vamos lá, né? Onde que a gente está? Independente se é empresa, se é pessoa física ou pessoa jurídica, vocês sabem que o planejamento ele é crucial. Então, as três reflexões básicas que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer um planejamento finalizou o mês. O que eu fiz no mês anterior? Atingir as metas do mês anterior, sejam metas pessoais, sejam metas, né, aí de indicadores de venda que seja. Elas foram atingidas? Se sim, ótimo. Se não, por que não foram? E o que eu vou fazer para mudar no próximo mês, tá? Então, as perguntas são: o que eu fiz que deu certo e que deu errado? Por que deu errado? Também o porquê deu certo é interessante analisar, tá? E o que eu vou fazer para mudar? O que eu quero para o próximo mês, tá? O planejamento, ele tem que responder essas 3 perguntas. Então, assim, é o básico de um planejamento. Não tem muita... Não gosto de florear demais, porque é o arroz com feijão bem feito, tá? E aí, como vocês sabem, vamos lá pegar o mês de novembro. O mês de novembro a gente tem algumas datas aí, algumas coisas. Obrigada, Ianca, maravilhosa. Já mandou aí pra gente o link das datas comemorativas. Já vou até abrir aqui também. Porque eu sempre oriento vocês a entrarem nesse link. Esse é o link que tem todas as datas comemorativas, até aquelas que a gente nem imagina que existem. A gente sempre passa por ele, tá? Vou deixar ele mais para o final, inclusive. Primeiro ponto faço essa minha análise de gestão. Então, sim, fechamento de mês é um momento de ter reflexões. Ótimo. Tanto é pessoal também, tá? Eu, por exemplo, hoje, inclusive, fica aí sugestão para vocês, acho que eu até falei isso com a Rosa esses dias, que eu gosto de usar o Nubank por causa das caixinhas. Não sei se foi com a Rosa ou se foi com outra pessoa. Então, eu lembro até que a pessoa falou assim, eu quero... Foi comigo, sim. E ontem à noite, eu usei para dormir. Eu fiquei muito agitada, viu? Eu pensei muito. É mesmo? Depois da nossa sessão? Fiquei muito pensativa. Mas foi comigo, sim. Ai, Rosa, tadinha. Não, mas é bom, a cabeça ficou trabalhando. Exato. Sinal de que a mentoria fez efeito. Sim, vai. E eu falo, né, do Nubank por causa disso, das caixinhas. Então, eu estou começando a fazer fundos, inclusive, agora, tá? O que são os fundos? Na contabilidade, o fundo é justamente você fazer um fundo financeiro. Então, por exemplo, um fundo para investimento, um fundo para educação, você guardar ali um dinheirinho que você guarda. Então, de acordo com cooperativas, tem ali o percentual que guarda, né, no final.
das sobras e das perdas, porque cooperativa não tem lucro, tá? Mas eu não vou entrar nisso não, tá, gente? Porque eu dou aula de cooperativismo, então a contabilidade, os termos são um pouquinho diferentes. E muita gente esquece, por exemplo, um dos maiores princípios da cooperativa. Se vocês aí são cooperados, Sicoob, Sicredi, vocês são cooperados, vocês não são clientes. Qual que é a diferença? Uma pessoa cooperada, ela é como se ela fosse um sócio daquilo ali. Então, se a instituição tiver ganho, no final você recebe ali o rateio. Se ela tiver perda, você também rateia a dívida, tá? Então, esse é um ponto que a gente deve levar em consideração quando a gente escolhe aí uma instituição financeira. Então, é o que difere Sicoob e Sicredi, são cooperativas de crédito, de um banco tradicional. Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, etc. Tá? Só para vocês entenderem. Então, os termos também são diferentes. Por exemplo, não tem lucro, é sobra. Tá? Mas também tem sobras ou perdas. Mas também tem muitos outros pontos interessantes. Por exemplo, eles têm os seus princípios, eles contribuem mais para a sociedade local. Eu adoro o modelo de negócio de cooperativas, né? O cooperativismo como um todo. Mas é importante a gente entender isso aí. Bom, e aí eu falei isso tudo justamente por causa da questão da gestão como um todo. Então, fazer os fundinhos é interessante. Até estava falando com a Rosa um pouco sobre isso. Se a gente paga, exemplo, né, que a gente tem que pagar o nosso conselho. Então, ela paga Crefito, eu pago CRA, quem paga CRM, que seja qualquer outro conselho de atuação aí, né, da profissão, pode fazer um fundo de reserva mensal, um pouquinho por mês ali, só para aquilo ali. Eu quero tirar um pouquinho por mês para eventos de educação, né? Para eventos, para educação como um todo. Tira um pouquinho e vai fazendo aqueles fundinhos. Então, é um momento que a gente para e olha também quantos por cento que eu posso fazer, qual que vai ser o meu objetivo para o próximo mês, enfim, fazer o planejamento financeiro como um todo, tá? Nesta Masterclass de direção mensal, eu não adentro especificamente no financeiro, porque aqui a gente tem pessoas de nichos variados. Então, eu não consigo fazer um planejamento financeiro detalhado que dê para todo mundo. Então, por isso que eu dou só mais ou menos essa passada, tá? Até porque eu vejo muito individualmente com cada um, quando o objetivo é esse, tá bom? Porém, a gente fala mais estrategicamente. Então, olha só, qual que é o contexto de novembro? Vamos pensar. Novembro, pessoal, é um mês que é tipo bater, como a gente chama, bate na trave, quase final do ano. Então, é um mês que realmente separa aí quem está consolidando resultados ou quem está fazendo planejamento para 2026 também, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente desse contexto mercadológico? É um mês de alta movimentação comercial e também de decisões financeiras fortes. Por que é um mês de alta movimentação comercial? Tem dinheiro rodando no mercado. 13º adiantado, mas para quem recebe a primeira parcela ou recebe parcelado. Além disso, Black Friday, as pessoas, elas estão dispostas a comprar. Tem muita gente que espera, às vezes, o ano todo para comprar um produto agora, no final do ano, na Black Friday. Então, sim, é importante a gente aproveitar a Black Friday de alguma forma para bater a nossa marca, tá? Vou falar sobre a Black Friday no final, inclusive. É um momento que a gente deve analisar, inclusive. Opa, peraí, que tem gente pedindo para entrar. Nicole, seja bem-vinda. É um momento que a gente deve aproveitar, principalmente para analisar as nossas metas anuais e entender ali como é quais são os ajustes ali de performance que eu preciso de fazer para o final do ano, tá? Porque agora é o último fôlego. Eu falo que outubro é o momento que a gente dá o gás,
né? Até falei na Masterclass que a gente fez o planejamento do trimestre. Outubro a gente dá o gás, novembro a gente dá o último fôlego, porque dezembro ninguém tem força para mais nada. Mas mesmo assim a gente sobrevive. Novembro a gente só tenta sobreviver, tá? E necessidade de estruturar o caixa para dezembro. Então, é o momento que a gente também começa a estruturar ali, ó. Começa a pensar. Finalzinho de outubro, início de dezembro, início de novembro, principalmente para quem trabalha com produtos que ainda não pensou sobre, perdão, que ainda não fez isso. Porque tem muitas empresas que preparam o estoque de dezembro lá em junho. Mas tem empresas que têm fornecedores mais ali just in time, que entregam mais rápido. Então, é o momento de você começar a estruturar o caixa. Então, a gente tem 13º, a gente tem férias, a gente tem reposição de estoque. Estou preparada para isso? O que eu preciso de me preparar? Para que eu não seja pega de surpresa, tá? Então, é uma fase de alta oportunidade no marketing digital, tá, gente? Porque a gente tem mais tráfego, a gente tem mais busca por oferta. Então, sim, as pessoas, elas estão buscando... Deixa eu dividir minha tela aqui. Melhorou. As pessoas, elas estão buscando o quê? Elas estão buscando promoções, elas querem ver quem que está ofertando, quem que não está ofertando. Tá? Então, a gente precisa de estar no mercado como um todo. A gente precisa de fazer o nosso movimento. A voz está travando para mim. Estou travando para todo mundo, gente? Melhorei? Acho que é porque eu movimentei aqui. Tá. Qualquer coisa vocês me falem, tá? Isso mesmo. Bom, então, tem mais busca por oferta, mas também tem mais competitividade. Logo, eu preciso de aparecer de alguma forma. Quem é visto vai lembrar, tá bom? Então, quais são os macro temas que a gente vai trabalhar aqui na nossa Masterclass? Gestão estratégica do mês, marketing e vendas para Black Friday, as datas comemorativas do mês de novembro, e algumas ações aí de retenção e pós-venda que a gente pode fazer, tá? Primeiro ponto. Oi? Obrigada, tá? Com Deus, depois a gente... Tá, obrigada. Depois de uma mensagem, obrigada. Lembra do seu celular, hein? Combinado, Camila. Depois você conseguir voltar. Então, aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente deve ficar aqui até umas 8h30, tá, Camila? Só para você saber. A gente revisa as metas do último quarto. Lembram do trimestre, né? Até falei. O que está performando, o que precisa de ser ajustado. Eu preciso de replanejar o foco da equipe e da operação como um todo até 20 de dezembro. Então, agora é uma época, principalmente para as empresas como um todo, né? Rosa, Camila, talvez aí com seus liderados, e as lojas que estão no comércio, de conversar com o time e falar, olha, pode ser que a gente precise trabalhar até mais tarde. Já deixar claro qual que vai ser esse período, até que horas que precisam de trabalhar, que geralmente vão trabalhar, quais serão os dias, porque as pessoas têm planejamento, e a hora extra ela tem que ser avisada, tá? Mas por mais que seja remunerada, ela tem que ser avisada. Então, vai ter mais evento, vai ser cansativo, mas depois a gente vai ter um período de descanso, teremos mais trabalho, mas depois também a gente sabe que a gente vai descansar. E isso é normal dessa época. O que acontece é que, às vezes, as pessoas elas esquecem de fazer essas análises sazonais, isso se chama sazonalidade do mercado. Então, o nosso mercado ele é sazonal. E ainda varia de acordo com o nicho. Tá? Tem empresas que agora, em dezembro, dão férias coletivas, dão um descanso, ou não tem tanta demanda, em contrapartida, outras é onde aproveita para fazer dinheiro, vende muito, trabalham mais. E aí, janeiro, então,
Fevereiro já tem a queda, a baixa, tá? Isso é sazonalidade, ou seja, não é sempre assim. Então, eu preciso de entender para não chegar esse período e eu começar a reclamar de coisas que eu não deveria reclamar, tá? Porque eu sei que é sazonal. Então, eu vou replanejar esse foco da equipe. Qual que é o foco? O que, que a gente, ó, até final de novembro, nosso foco é Black Friday. Black, 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 Black. Qual que vai ser minha estratégia? O que que a gente... Eu vou aproveitar que eu vou já falar um negócio da Black, tá? O que que eu tenho visto muito da Black? Primeiro, eu vou lembrando e vou falando, viu, gente? Acho que vai ser mais fácil do que eu deixar tudo pro final e às vezes esquecer. Mas aí eu abro no final pra gente trocar uma ideia. E com relação à Black, o que que eu tenho visto? Parcerias. As empresas estão se juntando para fazer uma ação melhor. Esse está sendo o ano da parceria. Então, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu estou vendo concorrentes se unindo, tá? Concorrentes mesmo, se unindo. Eles se unem para fazer uma Black bombástica. O que está sendo muito entregue na Black? Com preço, ok, mas eu estou observando que eles não estão caindo muito no preço. Dá uma leve diminuída, mas aumenta a entrega, tá? Aumenta o tempo de entrega ou entra com um bônus. Então, tomem cuidado com isso, tá bom? Levando em consideração que, sim, na Black a gente quer desconto. Então, claro que tem coisas que se aplicam para alguns nichos e coisas que não se aplicam para outros nichos. Então, analisar como que eu poderia aproveitar a Black. Outra coisa, as pessoas já estão antecipando a Black. E eu não sei se vocês acompanharam, mas Thiago Nigro, Felipe Sobral, Thiago Tesman e Érico Rocha, 4. Esses são os 4 que eu vi que eles já fizeram a Black antecipada, eles se uniram e são todos concorrentes, tá? 2 aqui de trás, acho que não sei detalhes agora quais foram, eu sei que é o Érico, o Érico Rocha fala de lançamento de produto, então ele que traz a fórmula do 6 em 7, ou seja, fazer 6 dígitos, ou seja, 1 milhão, em 7 dias, tá? Então ele trabalha com lançamento, que é uma metodologia, tá? De você lançar alguma coisa, mas tem uma técnica, até eu já fiz já fui no evento dele, já fiz o curso dele, então é uma técnica, tá? E aí ele se juntou a um outro que fala sobre perpétuo, ou seja, vendendo perpétuo. E aí o Thiago Nigro, que é o do livro, né, do 1000 ao milhão, ele fala sobre finanças para um ticket médio mais alto, ou seja, para quem tem mais money. E ele se juntou a um outro cara, que eu não lembro quem era, que também fala de economia, algo do tipo finanças. E aí eles fizeram um lançamento, tá? Eles usaram a estrutura do lançamento do Érico Rocha para fazer a antecipação da Black Friday. E aí eles fizeram muito dinheiro, não sei se eles fizeram 6 milhões, um negócio assim, tá? E aí eles venderam antecipadamente. Era acesso vitalício à estrutura deles lá, tá? Não, vitalícia por 10 anos, ladeira, isso mesmo, Rosa, obrigada. É porque eu tô vendo todos eles se juntando. Todos eles, assim, todos os concorrentes, aí depois que eu vi esse, tá todo mundo fazendo isso. Um monte fazendo isso. E aí, eu vi que eles fizeram muito dinheiro e já antecipou para outubro. Foi a primeira vez que eu vi uma antecipação da Black Friday tão grande, tá? Assim, com tanto tempo, porque eu vejo as pessoas anteciparem, assim, início de novembro. Só que, por que eles quiseram fazer isso? Porque eles começaram a ver que todo mundo ia fazer, mas todo mundo início de novembro. Então, olha, peraí, eu vou fazer antes, porque aí depois que a pessoa comprar da gente, ela talvez não vai comprar do outro, mas se comprar do outro, não vai comprar da gente. Entenderam? É aquele velho ditado. Boi que chega primeiro, bebe água limpa. Então, atente-se para isso, tá? Não acho interessante fazer a Black no dia em si. Por exemplo, a live, Ianca, que você havia me perguntado. Eu faria na segunda semana de novembro. E aí, até aproveito para pegar aqui o calendário. Ó, eu faria aqui na semana do dia 10, tá? Live shop. As pessoas já receberam ali, por exemplo, na terça, dia 11, na quinta, dia 13, talvez.
mas eu não faria. E aí, se ela quiser, ela pode até fazer duas, ela pode dividir, tá? Ela pode fazer nessa e pode fazer na semana da Black Friday em si. A Black é no dia 28, é a última sexta-feira do mês de novembro. E aí, a gente tem também a Cyber Monday, que é a primeira segunda depois da Black Friday, tá? A Cyber Monday tem, inclusive, nos Estados Unidos, costuma ter promoções ainda melhores do que da Black, tá? Depois eu volto e leio os comentários de vocês, tá? Porque eu não tô conseguindo ver tudo aqui, que vocês estão pequenininhas para mim. Então, tomar muito cuidado realmente tomar muito cuidado com 11 ou 13? Ianca. 11 ou 13. Deixa eu voltar, peraí. Camila, vou desligar o seu microfone rapidinho, tá? Só para não dar interferência. Nossa, hoje eu vi também uma postagem falando que esse acúmulo de cursos pode gerar mais estagnação ao invés de evolução, porque é tanta coisa junto que a pessoa não dá conta de acompanhar. Exatamente. Eu também acho, sabe? E se fossem 2 datas, seria melhor 2 na mesma semana ou uma antes de uma? Eu pensei porque na outra seria interessante, porque já teve, peraí, novembro, 11, 18, 25. Ela pode fazer 3, mas vai depender da quantidade de produto que ela vai fazer, entendeu? Ela poderia dividir, não vejo problema. Gente, lá, tem empresa que faz live shop todo dia, todo dia. Não sei se vocês conhecem, mas a avó Olivia, lá de Mercedes, que inclusive tá assim, bombando, referência nacional. Por que vende muito? Live shop todos os dias. E vende muito, tá? É uma estratégia que os coreanos usam muito. É live shop mesmo, live shop. Seria legal separar por nichos, feminino, masculino. Seria, eu acho. E não só, aí, o Ianca, leva em consideração aquela questão que eu comentei também, de separar por tamanho, para facilitar. Então, por exemplo, se eu tenho interesse, né, no feminino, então eu nem vou assistir o dia do masculino, tá? Agora, eu não sei se ela tem que analisar, por exemplo, no Instagram dela, tem muito homem? Às vezes não tem, então vale a pena ela fazer separado do masculino? Às vezes ela varia junto por tamanho, porque aí quem compra roupa masculina muitas vezes vai ser mulher, se ela tiver muito público feminino. Aí tem que olhar lá o indicador lá do Instagram dela. Tá? Importante dar essa olhada para ver se vale a pena esse tipo de segmentação. Ou então ela pode segmentar por preço também, tipo, até 100, entre 100. É uma outra segmentação interessante, né? Mas eu gosto bem da segmentação por tamanho. Se eu visto G, eu sei que eu vou assistir só no dia tal. Não preciso assistir live. Gente, a coisa mais chata que tem é assistir live, não tem nada que te interessa, eu saio, tá? Então, acho que a melhor segmentação... isso, eu tenho um lugar aí que você pode fazer uma pesquisa de mercado para entender o que o povo prefere. Bom, então, voltando aqui, a gente tem, nesse momento, né, é importante a gente fazer esse contato com a equipe, tá? Reforçar a equipe, que, agora é o último fôlego, preciso dessa dedicação de vocês, reforçar a questão do encantamento, reforçar a questão de atendimento como um todo, né? Eu fiz um story ontem que eu falei sobre isso, acho que a Camila até comentou. Poxa, é tão ruim quando você entra no lugar, você não recebe nem um bom dia, boa tarde, boa noite, nem nada, né? Ou então você fala e a pessoa não responde, ou como uma boa mineira que sou, eu cumprimento até parede. Então, é bem ruim isso. Então, reforçar sobre tudo isso, por mais que estejamos cansados. Os nossos clientes, eles não precisam de receber o nosso cansaço, eles estão nem aí para isso, essa é a verdade. Vão sempre fazer esses alinhamentos, principalmente quem trabalha aí com os vendedores e comércio, tá?
Então, eu gosto, nessa época, de trabalhar com as reuniões de checkpoints semanais. Então, quem lidera um time, é importante traçar isso. Quais são? O que é checkpoints? São os pontinhos ali, tá? Os bullets, que a gente chama também. Então, olha, é no máximo 30 minutos, tá? Com os indicadores. Então, faz um overview, ou seja, uma visão geral da semana anterior, foca ali no que deu certo, no que a gente precisa ajeitar e pronto. Detalhe, se você quer motivar a equipe, você tem que falar de coisa boa, tá? Então, se o objetivo é, nossa, minha equipe está desmotivada e etc. Então, para de focar muito no que está ruim. Dá um período, dá uma focada no que está bom, elogia, massageia o ego do time como um todo, porque desmotivação é consequência também de uma baixa autoestima. Então, a pessoa vai ficando... É assim, não é, na verdade, consequência, são dois fatores que andam juntos. Então, quando eu estou com uma baixa autoestima, a tendência é que eu fique desmotivada com o trabalho também, com tudo, tá? E quando o meu trabalho não me motiva, não tá legal, eu estou desmotivada, a tendência é que eu vá ficando com uma baixa autoestima. Então, querendo ou não, tem sim uma relação. O que melhora a autoestima? A autoestima é muito interno, tá? Então, sim, essas contribuições que vêm de fora, elogio, super auxilia na autoestima. Se a pessoa está com a autoestima um pouco mais elevada, chance de melhorar também a motivação ali no trabalho, tá? Tem uma teoria que a gente estuda isso muito em gestão de pessoas, RH, teoria dos 2 fatores de Herzberg. Qualquer dia eu trago isso mais aprofundado para vocês, tá? E aí, focando na Black Friday, tá? O objetivo da Black Friday, pessoal, não se esqueçam, Black Friday não é o dia da promoção, mas sim o mês da estratégia. Então, qual que é meu objetivo com a Black Friday? Eu preciso de entender. Eu quero levantar um dinheiro, eu quero trazer novos clientes. Se eu quero trazer novas pessoas, né, novos clientes, eu preciso de fazer outras estratégias. Se eu vou ficar fazendo só orgânico, talvez não vai ser interessante. Preciso de fazer contato, então, com outras pessoas. Eu quero chamar os clientes que tem muito tempo que eles não compram comigo. Eu quero, né, reativar uma base. Qual que é o seu objetivo? É aumentar a receita, é limpar estoque, atrair novos clientes. Só que eu não posso comprometer a margem, tá? Esses são os grandes objetivos da Black Friday. Então, faça um planejamento, pelo menos, pessoal, até dia 10 de novembro, no máximo, o planejamento da Black Friday tem que estar pronto, tá? No máximo. Se eu fizer no dia 28, tá? O certo é que ele já devia estar pronto, até porque a gente falou sobre ele, inclusive, no planejamento trimestral, lá em outubro. Falei, olha, aqui que vocês têm que definir a Black Friday de vocês, tá? Então, definir quais serão os produtos estratégicos, as margens de desconto, revisar o estoque, garantir a logística, né, como é que vai ser a entrega. Ah, não, é um produto que está muito barato, então não é frete grátis. Então, eu cobro a taxa de entrega, seja, tá? Criar um cronograma da campanha, pré, durante e após, não é no supetão. Então, ó, como que vai ser esse pré? Qual que é o objetivo? Vai ser só na rede social? Vai ser também no WhatsApp? Vamos fazer ligação? Vamos fazer convite? O que a gente vai fazer? Tá? Então, esse é o planejamento. A pré, a gente trabalha muito, pessoal, aquecimento. Detalhe, sempre que eu for lançar alguma coisa, aquecimento para nicho de restaurante, acho que seria interessante? Não. Não vejo, tá? Não vejo. Seria para nicho de restaurante, é melhor aproveitar outros dias específicos, tipo dia da pizza, dia, tá? Não, acho que não faz sentido. Tá? Bom, meu ponto de vista. A não ser que queira fazer uma ação diferente hoje, no dia da Black, quem almoçar aqui ganha uma sobremesa. É uma ação interessante, tá? Para dar uma aumentada ali, talvez, né, no ticket. Tá? Ou atrair pessoas que ainda não
não conhecem o restaurante, tá? E aí, o aquecimento é sempre 7 dias, todos os dias falando sobre aquilo. 7 dias. Se eu vou lançar alguma coisa no dia 10, não, para facilitar. No dia 7, desde o dia 1º, eu preciso de 7 dias de aquecimento. Maiara, mas com criatividade. É cansativo, as pessoas enjoam, mas as pessoas não guardam o que elas, as coisas que elas veem. Gente, eu não sei o que eu almocei ontem. Eu vou saber o que a Rosa postou no story ontem, entendeu? Não lembro. Queria lembrar, mas as pessoas não lembram, essa é a verdade. Então, muitas vezes a gente está vendo aquilo ali, mas não está prestando atenção, tá? É a mesma analogia do outdoor. Eu não posso garantir que em uma avenida que está meu outdoor, se passa 2.000 pessoas por dia, que 2.000 pessoas viram o meu outdoor. Essas 2.000 pessoas, elas passaram, não necessariamente elas viram, tá? Então, tomar cuidado com relação a isso, com essas crenças limitantes, tá? Então, sim, preciso de fazer esse aquecimento. Se eu puder fazer aquecimento na lista VIP, melhor ainda, que eu levo as pessoas para uma lista VIP. E aí, na lista VIP, eu compartilho o link da live, eu compartilho bônus específicos para aquelas pessoas. Eu vou criando ali uma proximidade com aquelas pessoas. Então, na lista VIP, vou soltar, de vez em quando, um sorteio para quem está aqui. E aí pode pensar numa estratégia, na listagem mesmo do telefone. Fazer um sorteio aqui hoje de um voucher de R$20, exemplo, tá? Quem tá no grupo VIP aí vai na ordem mesmo, 1, 2, 3, 4, faz o sorteio online, filma ali, o número tal. Pronto, você ganhou um voucher. Mas tem que estar na lista VIP. Às vezes a gente tem que ter um anúncio. Tem que ter também um anúncio oficial, tá? É importante. E aí o gatilho sempre quem entra antes compra com mais vantagem. Então, quem está aqui tem mais vantagem. Não se esqueçam, tá? Isso ajuda também neste momento, né? Quando a gente foca nisso, a gente acaba fortalecendo a presença digital. Mas é importante a gente já trabalhar essa presença digital desde antes. Essa presença digital, eu também fortaleço ela como? No storytelling, no quanto tempo, já pode começar a falar, antes que os concorrentes comecem a falar, tá? E aí, daqui a pouquinho, os concorrentes vão começar assim, ela vai fazer no tal dia, então não vou fazer nesse dia, tá? Quanto antes, já pode falar. Perdão. Fortalecer a presença digital, tá? Com conteúdo educativo, com teaser de oferta. E como que eu faço isso, tá, gente? Principalmente essa presença digital. Eu mostrando os produtos, não só os produtos, mas é sempre focar no benefício. Gente, o consumidor gosta de ter vantagem. E consumidor da Black Friday, ele quer ter a sensação que ele teve vantagem, tá? Gente, nós compramos na Black Friday e passou a Black Friday, o que a gente fala? Comprei na Black Friday, paguei R$30, tá? A gente gosta disso. Então, atentem-se para isso. Que esse é o intuito. Fazer com que o seu cliente tenha a sensação de que ele teve vantagem. Em comércio, não sei, tá, Camila, mas no seu caso, no seu negócio, não sei como que é a oferta do seu trabalho como um todo, mas o que eu vejo algumas empresas no estilo B2B fazerem, às vezes, é a famosa dúzia de 13, tipo, compra 12 e ganha o 13º. Eu achava esse nome, assim, sensacional, dúzia de 13. Mas, gente, que interessante, né? É uma estratégia, tá? Rosa, a gente trocou uma ideia sobre isso ontem também, né? Que eu acho muito interessante. Não tenho nada para vender agora, Mayara. O que eu posso fazer? Olha, eu posso oferecer, né, o meu serviço para as pessoas garantirem o preço de agora, porque óbvio que vem já é outro. Quem quiser garantir a agenda, quem quiser garantir o preço de agora. Então, pensar também, aí eu estimulo a compra, porque as pessoas
elas precisam ser estimuladas para tomar decisão de compra. Tá bom? Lembrem-se disso, a gente já falou sobre isso em outros momentos. Decisão de compra emocional. E o nosso emocional ultimamente anda muito abalado. A gente precisa de um empurrãozinho para decidir, tá? Na semana da Black mesmo, não esquecer ofertativo o tempo todo, atendimento intensivo ali no WhatsApp. Detalhe, eu preciso de ter, sim, atenção a isso. Hoje em dia eu vejo muitos consumidores que, quando não tem retorno de uma loja, ou então compra do estabelecimento que respondeu primeiro, tá? Eu mesma já fiz isso algumas vezes. Isso depende do nível de urgência, tá? Do que é importante para mim naquele momento. Então, tomem cuidado com isso, porque eu vejo muita empresa preocupada aí em fazer altas ofertas de Black Friday, e esquece do básico, que não está dando conta nem agora do atendimento no WhatsApp. Tá? Então, atentem-se para isso, já deixem até, às vezes, algumas mensagens prontas para facilitar. Estratégia de remarketing, bem importante, tá? Bater ali o remarketing, sempre reforçando. E é importante sempre também, gente, criar o senso de urgência, tá? Senso de urgência, últimas horas, estoque limitado. Depois da Black. Acabou na Black? Não, não acabou. Tem que ter o pós aí, que é o pulo do gato, tá? A Black não acabou. O relacionamento que começou. Então, é o momento de você começar ali uma campanha de encantamento e fidelização. Fideliza seu cliente, não é só porque ele comprou na promoção que você não vai lembrar dele, tá? Vejo muito isso. Quando a gente vai comprar produto baratinho, te tratam igual, né? Nem lembra de você. Agora, você vai comprar um produto caro, aí é pós-venda, é isso, é aquilo, né? Isso é muito importante. Não adianta, gente. O cliente, ele é cliente, muitas vezes, não da empresa, mas do vendedor. Por exemplo, onde eu comprei meu carro, o vendedor que me vendeu o carro, ele fez pós-venda comigo. Passou um mês, ele me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, se eu estava gostando, como foi minha viagem. Gente, foi um vendedor, assim, excelente. Quando eu cheguei de viagem, porque ele sabia que eu ia pegar a estrada com o carro pela primeira vez ali, querendo ou não, quase 300 quilômetros, me perguntou se eu cheguei, como que foi, se deu tudo certo, tinha gostado do carro. Passou um mês de uso do veículo, me mandou mensagem perguntando. E agora ele mudou de concessionária, então ele mudou para uma concorrente. E ele me mandou mensagem. E eu achei bem interessante. E qual foi a estratégia dele? Mayara, eu estou te mandando mensagem para te avisar que agora eu estou atuando numa concessionária tal, agora ele está na Toyota, comprei meu carro da Honda. E aí ele falou assim, eu sei que você está com seu veículo novo, só que aqui, o que eu tenho para te oferecer aqui? Eu tenho a opção de consórcio, e falou, né, os consórcios como um todo. Caso você queira trocar o seu veículo, tem essa opção aqui. Enfim, então, ele trouxe outras opções para mim, não somente a troca do veículo em si. Se eu quisesse, eu poderia comprar dele. Eu achei super interessante. Eu falei, nossa, muito obrigado. Ele chama Nivaldo. Muito obrigada, Nivaldo. Achei, desejo sucesso e tudo mais, mas aquilo me chamou a atenção. Poxa, que legal. Ele fez essa estratégia de levar a base de clientes com ele. Então, não se esqueçam, cliente é do vendedor, tá? O bom vendedor leva os clientes com ele. E eu sou assim com vários prestadores de serviço. Já cansei de falar com alguns. Olha, para onde você for, eu te acompanho. Tá? Salão de beleza, por exemplo. Tá? Então, pessoal, o que a gente faz pós-Black? Agradece. Ah, Mayara, mas o dia da Black foi muito cansativo, não peguei nenhum telefonezinho, não peguei nada. Se não pegou nada, você foi extremamente ingênuo, tá? Para não falar outra palavra. Porque é o momento de você pegar dados do seu cliente. Mas como? Gente, tem empresa, até em Rio Pombo mesmo eu já vi, né? Faz cartãozinho assim, ó. Preenche aqui para um sorteio. Nome e telefone. Só. Tá ótimo. Depois, você pega aquele papelzinho e manda uma mensagem. Pode ser uma semana, 2 semanas, 3 semanas depois, quando der, não tem problema.
fulana, tudo bem? Aqui é ciclana da empresa tal, tô te mandando essa mensagem, que eu te atendi no dia tal, para te agradecer pela preferência. O que você precisar, esse é o nosso canal de contato. Sinta-se à vontade para mandar mensagem por aqui. Tá? E aí convida a pessoa para seguir a rede social e faz ali aquele pós-venda nesse sentido de agradecimento. Depois, a gente pode oferecer um bônus de recompra. Esse bônus de recompra, como se fosse um cashback, sabe? Ó, para todo mundo que comprou na Black, tem um bônus que se comprar de novo até dia 24 no Natal, aí tem que dar um prazo. Tem tantos por cento de desconto. Ou tem um voucher de cashback, tá? Para fazer com que a pessoa volte. Porque na Black é normal a gente não conseguir fazer um bom atendimento. A gente deixar a desejar. Então, eu preciso de criar estratégias para fazer com que aquela pessoa compre de mim de novo no momento que eu vou ter um tempo para atendê-la da melhor forma possível, tá? E aí eu aproveito logo depois para fazer uma pesquisa de satisfação, etc, tá? Bom, datas comemorativas, mas a Rosa tem uma data que você não pode nem sonhar em esquecer no mês de novembro, tá? As datas principais. Finados. Ah, Mayara, eu vou postar o quê? Gente, finados é uma data que a maioria não explora, mas é uma data que a gente pode explorar no seguinte sentido: respeito, memória. Então, quem trabalha com fotografia pode falar alguma coisa sobre. Se não fosse fotografia, já pensou como seria triste em trabalhar com foto? A gente, acho que agora a gente está sem ninguém. Se não é a Vanessa, acho que não faz mais parte. Enfim, outras coisas, né? Presentes, algo mais voltado para a memória, para o respeito. Então, é uma coisa bem mais leve, tá? Se for fazer alguma coisa que seja um post, voltado para isso. Mais reflexivo, de empatia, mais leve, mais humano. Proclamação da República, né? Dia 15 de novembro. Já seria algo voltado aí para talvez liberdade, transformação, porque a proclamação da República significa isso, né? Eu, Mayara, gosto de empresas que fazem, empresas principalmente institucional, assim, só às vezes um story. O quanto que a gente apoia, sabe que esse é um dia importante, mais sobre propósito mesmo e valor ali da marca, tá? Rosa, dia 17 de novembro é dia da criatividade. Então, não esqueça, esse é um dia extremamente importante para você. Então, aqui a gente pode até, se outras empresas quiserem explorar, falar um pouquinho de inovação, de diferenciação. Então, Reels ou post com bastidores criativos da empresa, é um dia que dá para fazer um conteúdo bem legal. Talvez até falar um pouquinho sobre a história da criativa, um dia da criatividade, usar aí para fazer algo mais, uma coisa mais até elaborada, tá? Dia 19 de novembro é o dia do empreendedorismo feminino. Esse é um dia que com certeza eu falarei. Dia 21 do 11 é o dia da homeopatia. Então, é importante aqui, caberia para alguns segmentos, né? Por exemplo, da criatividade, Rosa, dia 17. Da homeopatia, não a homeopatia como um todo, mas, por exemplo, a Biessência, a Josi da Biessência, poderia trazer um conteúdo educativo falando sobre quanto que o cheiro, né, o aroma, ele pode ser, pode proporcionar bem-estar, equilíbrio. Então, acho que é um conteúdo mais voltado para a educação, algo mais educativo, tá? E aí a gente tem a Black, no dia 28, e o Cyber Monday, que é no dia 30, no caso, né? A Cyber Monday é a primeira segunda depois da Black. A Black sempre é na última sexta-feira do mês de novembro, a Cyber primeira e segunda da Black. Então, nos Estados Unidos, a Cyber é como se fosse, assim, o resto do resto da Black. Tá? Então, tem produtos ainda mais baratos do que no dia da Black. Mas aí você pode saber que é o resto do resto. Tá?
Geralmente, a Cyber, ela oferta apenas online, tá? Aí, bom, a maioria das empresas, né, ela nasceu voltada mais para e-commerce mesmo, enquanto a Black não, é físico e digital, tá? Então, voltando aqui, deixa eu abrir as datas aqui, outras, se tem mais alguma outra importante, novembro, Dia Mundial do Veganismo, no dia 1º, Dia de Todos os Santos, ou Dia dos Homens, né? Ô, Ianca, é interessante com relação ao veganismo, se tiver alguma coisa no restaurante que atenda um prato, algo do tipo, pode falar, tá? Ou então, em homenagem a esse dia, a gente fez um prato especial hoje, e falar o porquê, o propósito, etc, tá? Em novembro, a gente trabalha 3 meses de conscientização, né? Igual outubro foi outubro rosa, novembro, as conscientizações vindas do governo são de câncer de próstata, ou seja, é o novembro azul. O novembro azul também fala de diabetes, e novembro roxo, que fala de prematuridade. Então, para o pessoal aí da área da saúde, tem tema para falar até, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Inventor, dia do design gráfico, da língua portuguesa, mundial ensinamos. Acho que não tem mais nenhum, assim, importante, não. Assim, Dia Nacional do Riso, dia 6 de novembro, é um dia que cabe aí um story, uma coisa legal, ou até mesmo um conteúdo para o storytelling, né? Por exemplo, Rosa pode postar um story nesse dia, 6 de novembro. Olha, já que hoje é o Dia Nacional do Riso, vou mostrar aqui sorrisos das crianças que já passaram por aqui. Tá? E foto de gente sorrindo. Ai, sorriso de criança é muito gostoso. Deixa eu ver o que mais. Dia Nacional do Trigo, dia 10. Se tivesse padaria, ó. Promoção do pão. Dia dos supermercados, dia 12. Não tem ninguém aqui dessa área, eu acho. Dia do diretor escolar. Dia Mundial da Gentileza, é um bom dia também para abordar algum storytelling, né, Ianca, aí nos seus clientes, que é dia 13. Dia Mundial do Diabetes. Dislexia. Deixa eu ver mais qual dia aqui interessante. Dia Internacional dos Estudantes. Aí o Dia da Criatividade, Dia do Conselho Tutelar. Aí começa. Ai, gente, em novembro tem um tema muito interessante. E aqui em Passos, inclusive, tem até feira, e não é, eu não sei se esse ano é feriado em Rio Como também, que é dia 20, tá? Dia da Consciência Negra. Então, dia 20 de. Engraçado que não tá aqui. Ó, não tá nesse calendário sazonal. Caramba! Será que eles esqueceram? Não tá no calendário. Nossa, isso é sério, hein? Tá assim aonde? Dia 20? Ah, tá. Agora que eu vi, Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. Tá, tem razão. Que até tá verdinho, porque eu acho que esse ano é feriado no Brasil todo, tá? É. Ah, exatamente, é verdade, tá? Esse ano é feriado, porque até o ano passado era feriado só em algumas cidades. Aqui em Passos tem uma feira, eu sempre contribuo nessa feira. Ano passado eu contribuí também, trabalhei na feira, é uma feira assim sensacional, voltada para os empreendedores afrodescendentes, assim, muito, muito, muito legal mesmo, muito legal. E tanto que ela chama Feira Afro. E, nossa, linda. E aqui vai acontecer em 4 dias, se não me engano.
Dia 20 de novembro é Dia Universal da Criança também. Só que é um dia que a gente trabalha a consciência negra. Então, já não acho interessante trabalhar outra coisa, tá? Trabalharia só a consciência negra mesmo. Dia do músico, dia 22. Dia do engenheiro eletricista. É também dia do doador. Oh, dia do meu aniversário. Dia do doador voluntário de sangue. Dia 25 de novembro é dia do meu aniversário. Dia da madrinha. Combate ao câncer. Né? Eu acho. Tá? Eu acho. Aí depende dos valores que a empresa carrega consigo, tá? Olha, Rosa também vegetariana, né? São bandeiras que eu levanto, tá? Eu não abro mão. Essa e LGBTQI+. Sempre falo, porque a gente fala muito de inclusão como um todo, né? A gente é a favor disso. Dia da Nossa Senhora das Graças, dia de ação de graças. É o 27 de novembro de ação de graças, então é bom até para pegar inspiração de Natal nos Estados Unidos, tá, gente? Porque lá já começa, né? Como se fosse o primeiro Natal deles lá, tá, Black? Tá? Então, essas são as datas que a gente pode explorar aí, não tem muito mais que isso de data para explorar em novembro. Peraí, que estou só mudando a tela aqui, gente. Voltei. Travou? Bom. E aí, decidido aí quais as datas, quais serão as estratégias para o mês, um pouquinho do que eu considero importante a gente trabalhar no que tange a financeiro, tá? É revisar mesmo essas projeções de fluxo de caixa até dia 31 de dezembro, principalmente quem consegue fazer essas projeções. O que eu tenho para receber e entrar até dia 31? Gente, projeção financeira é muito importante. Se vocês começam a fazer as projeções, isso dá mais estabilidade no caixa. Projeção é o que vocês sabem que tem para entrar. E aí, eu sei que tem para entrar certo isso, mas eu espero que venda isso. Tem minha meta disso. Se entrar minha meta, então a projeção é essa. Então vamos atrás da meta. Aí a gente começa a tangibilizar mais e colocar uma meta, por exemplo, vou fazer black, meu intuito é vender 3 assinaturas, vender X reais, faturar quanto na black? Porque aí vai atrás da meta. Quem não tem uma meta, qualquer caminho serve, não se esqueçam, tá? Cuidado para evitar queimar muito lucro, né? Mais uma vez, então calcular realmente a margem que pode ser feita, porque senão depois arrepende, tá, gente? Arrepende muito. Planejar também até com relação ao 13º, férias e os impostos de dezembro, né? Porque para quem trabalha aí com Simples, por exemplo, o imposto ele é de acordo com o que você vende. Então, tem grandes chances do imposto que vai ser pago em janeiro ser alto, porque com relação à venda de dezembro, tá? É importante também calcular, já pensar nesse ajuste aí de estoque pós-Black, levando em consideração que tem apenas nem um mês para ajustar o estoque para o Natal, tá? Então, tomar muito cuidado. Então, tem que fazer esse plano de recompra e já começar a pensar no planejamento de 2026, tá? Porque planejar 2026 não é em 2026, é agora, certo? É importante fazerem isso. E aí, pessoal, para fechar todo esse momento, né? Não adianta. O foco de novembro é black, tá? O foco de novembro é black, estrategicamente falando. Porém, o que eu não posso deixar acontecer é justamente
eu ser engolida pelo tempo e planejar na semana, tá? E simplesmente fazer uma estratégia, dar um desconto. Não, tá? Então pensa em coisas mais estratégicas. Vamos pensar em coisas mais que realmente faça a pessoa queira, faça com que a pessoa queira consumir de você, tá? E que prenda ali aquele consumidor com você. Não, exemplo, não vou te dar, quem comprar de mim os produtos da Black e os produtos de desconto. Mas quem comprar os produtos fora da Black tem 30% de cashback. Para uma próxima compra, tem 30 dias para retirar. Isso é ótimo, faz a pessoa voltar. Não sejam estratégicos, ou 50% de cashback, tá? Então, ao invés de dar desconto, porque tem que ter desconto também, tá? Para a população ter desconto. Pensem nessas estratégias. O que eu posso fazer para que a pessoa volte, tá? Lembrando que vender o começo e encantar o diferencial. Então, não se esqueçam de fazer esse pós-venda. Uma pesquisa aí de satisfação simplificada também é importante. Pode fazer um Google Forms. Ai, que susto. Nossa senhora, foi minha Alexa. Nossa, até gelei. Eu escutei uma voz, eu tô sozinha, não é possível. Desculpa, gente. Oferecer um cupom, tá, de recompra, ou seja, o cashback. E é importante, se vocês conseguirem, tá, coletar o feedback das pessoas, às vezes até tentar em vídeo. Então, pensem nessa possibilidade para campanhas futuras, tá? Às vezes as pessoas estão lá consumindo, fazer um vídeo. Oi, que bom você estar aqui, me fala como está sendo a sua experiência de comprar aqui com a gente hoje na Black Friday. Rapidinho, tá? Igual esses vídeos que a gente faz por entrevista, sabe? Tá, joia, Rosa. Bom, e aí, pessoal, para fechar, e aí eu abro também para dúvidas. Novembro é o mês de reescrever metas com maturidade, então é o momento que a gente também já começa a olhar lá para 2026, ver o que deu certo em 2025, o que eu quero mudar para 2026. Eu já estou começando a fazer meu planejamento de 2026, tá? Não se trata de correr para bater número, mas de ajustar o rumo para poder fechar o ano com propósito e resultado. Então, eu estou pensando em várias coisas já, agenda, pensando realmente em qualidade também do trabalho, pensando em estratégias que estarão também atreladas a valores, entregas, datas também, calendário, a partir do que deu certo em 2025 e deu errado, para poder ajustar a rota, certo? E esse ano voou, hein? Nossa Senhora! Lembro do início do ano, a gente fazendo planejamento juntos de 2025, como se fosse passado. Pessoal, dúvidas? Gostariam de fazer perguntas? Bianca? Deixa eu ler aqui os comentários. Para nicho de restaurante. Tá tranquila? Você tá com seu cronograma todo pronto. Realmente, gente, é agora estudar, tá? Estudar mesmo e ver qual que é a melhor estratégia para a Black de vocês, tá? Podem fazer perguntas também para o público. Vou fazer, inclusive, tá? Porque eu vou fazer? Eu vou abrir uma caixinha e perguntar. Eu não sou de fazer Black, tá? Acho que ano passado... não lembro se ano passado eu fiz, mas eu não sou justamente por causa da agenda, é um tipo de serviço diferente, tá? Mas esse ano eu estou pensando na possibilidade de vou abrir uma caixinha para perguntar e ouvir o público, o que vocês querem que esteja na Black. E aí, uma coisa que eu estou querendo fazer é liberar o curso do mestre de atendimento do WhatsApp por um valor, assim, super, super simbólico,
para aumentar, para que as pessoas caiam ali no funil, tá? Porque o curso vai passar por uma reestruturação depois também, ele vai entrar na plataforma, que, gente, agora é oficial, eu já nem prometo nada, porque eles não acham que prometer não dá certo, mas é oficial, ela está linda, amanhã teremos treinamento, inclusive, para mexer na plataforma. Vai ser muito legal, vai ser uma outra experiência, vocês testarão, né? Importantíssimo isso para mim, feedback sincero de vocês. Bom, tô doida para disponibilizar. Ai, mas, gente, é tudo muito demorado, nossa. Bom, e aí, para vocês saberem, pode ser que eu faça uma pesquisazinha de mercado ali, e aí vocês contribuam também, tá? Para entender o que meu público quer, vai que meu público quer alguma coisa, e eu só vou saber se meu público falar, tá? E aí tem caixinha, eu tenho gostado, pessoal, de responder individualmente algumas caixinhas, tá? E eu já percebi que quando eu faço isso, eu já fiz isso numa ocasião, gerei relacionamento e essa pessoa converteu depois, tá? Porque ela se sentiu especial, ela gostou da minha abordagem como um todo. Então, é uma estratégia bem interessante também, não só responder publicamente, mas responder individualmente. Mesmo quando responde publicamente, muitas vezes eu vou lá no direct e agradeço a pessoa pela pergunta. Então, muito obrigada pela pergunta e tudo mais. E dou uma mensagem, faço alguma coisa, tá? Eu tenho gostado muito de agradecer as pessoas pelo tempo dela, porque tá tão difícil ter tempo, né? Hoje está sendo um dos maiores problemas aí, uma das maiores dificuldades, a maior dor é o quê? Tempo. Então, quando a pessoa disponibiliza um tempo para mim, o mínimo que eu tenho que fazer é ser grata a ela. Inclusive, obrigada a vocês pelo tempo de vocês. Bom, gente, então, sem mais dúvidas, finaliza a nossa Masterclass aqui. Quem quiser trocar uma ideia sobre a Black individualmente, vocês têm vocês têm contato aí aberto comigo, só me manda mensagem que eu ajudo vocês a pensarem nas estratégias individuais, tá bom? Um beijo para vocês e ótimo restinho de semana. Beijo, beijo. Daqui a pouco eu compartilho lá a gravação.